Capítulo 1034 Sangue escaldante contra sangue da fênix. Tradução do Koan. Revisão Nies em Padrim. A técnica que X-Anium usou era chamada de Arte do Espírito Dominante. Era um tipo de habilidade marcial que foi treinada com o espírito de batalha. Espíritos de batalha também tinham habilidades marciais correspondentes. O mundo do continente da queda do céu teve seus legados e heranças fracionadas há 100.000 anos. Por causa disso, havia um número extremamente pequeno de pessoas que possuíam o espírito de batalha. Assim, a maioria das pessoas no continente da queda do céu só usava seu espírito de batalha como um ataque auxiliar. Isso porque eles não conheciam nenhuma habilidade marcial especial que correspondesse a eles. Mas no reino dos deuses, havia heranças que foram passadas por centenas de milhões ou até bilhões de anos. Em termos relacionados aos espíritos de batalha, eles também desenvolveram habilidades marciais para utilizar-nos. A arte do espírito dominante era um dos tipos mais amplos e importantes. A chamada arte do espírito dominante era uma técnica que usava um espírito de batalha para dominar uma arma, controlá-la e enviá-la de forma remota para matar os outros. Havia também diversos graus diferentes dentro da arte do espírito dominante. Se alguém pudesse cultivá-la até o estágio do pequeno sucesso, então eles poderiam usar o mero pensamento para matar alguém a mais de 1000 milhas de distância. Se alguém cultivasse essa habilidade até o extremo, poderia até usar uma arma para atravessar um planeta e matar alguém do outro lado. A arte do espírito dominante que o X-Anium cultivava era de alto nível e classificação. Seu método usual de luta era utilizar a sua extrema velocidade para confundir e enganar seu oponente. Então, ele usaria a arte do espírito dominante e controlaria 7 espadas para que elas matassem os seus inimigos. Este ataque era virtualmente impossível de ser previsto ou se proteger contra ele. Mas agora, o ataque de X-Anium foi diretamente bloqueado pelos pensamentos de Li Ming. Espírito de batalha no nível ouro, um artista marcial na 7ª etapa da destruição da vida. Como você pode ter um espírito de batalha de nível ouro? X-Anium estava inexplicavelmente horrorizado. Quando ele havia percorrido através da matriz ilusória do deus do combate, seu espírito de batalha tinha sido apenas no pequeno sucesso do nível prata. Isso já era incrível o suficiente. Mas agora, seu espírito de batalha era um nível inteiro menor do que o de Li Ming. Li Ming claramente não praticava a arte do espírito dominante, mas mesmo assim ele foi capaz de suprimir X-Anium. Esta era a disparidade devido à diferença entre os níveis de seus espíritos de batalha. Se Li Ming praticasse um tipo de arte do espírito dominante, ele poderia usar seu espírito de batalha para controlar armas e matar outros. Ou ele poderia até mesmo fundir os conceitos e as leis em seus ataques antes de fazer isso, o que faria com que a força de combate de Li Ming subisse para outro nível. Para alguém possuir um espírito de batalha no nível ouro nas etapas da destruição da vida, isso é realmente inacreditável. Parece que eu realmente subestimei você. Já que é este o caso, deixe-me mostrar minha verdadeira força. Como um mero mortal, você deveria estar orgulhoso por ter me forçado até este ponto. X-Anium riu descontroladamente. No entanto, este tom selvagem e insano fez Li Ming franzir a testa. Você realmente é arrogante. De onde vem essa confiança de vocês? Você acha que só porque você vem da família de um Lorde Absoluto você está acima de todos os outros? Você acha que só por causa disso você pode demonstrar uma atitude tão arrogante e insultante? Ah! Sim, o que você disse está correto. De fato, minha linhagem é realmente um nível acima de todos os outros. Em outras palavras, somos uma família com sangue divino. Existem inúmeras pessoas dentro do reino divino e elas também estão divididas em todos os tipos de classes. Existem mortais, membros da realeza, seres divinos e até mesmo um clã divino. Embora o seu clã ancestral da Fênix seja chamado de clã ancestral da Fênix, a verdade é que você não é genuíno descendente da Fênix. Se realmente houvesse 100 bilhões de descendentes verdadeiros da Fênix, então como isso ainda poderia ser administrável? Todo o reino divino provavelmente teria sido ocupado pelo seu clã de Fênix ancestral. Não, você não são nada além de pessoas com a linhagem da Fênix transplantada em seus corpos.
No final, você não é nada mais que um mortal. Certamente havia diferenças entre um verdadeiro descendente de uma fênix e alguém que tinha a linhagem da fênix transplantada em seu corpo. Ignorando a densidade da linhagem, a carne, o esqueleto, os músculos, os órgãos, o sangue e até mesmo o cabelo e as unhas de um verdadeiro descendente da fênix também se originariam de uma verdadeira besta divina. Isso seria um verdadeiro corpo divino. Se tais pessoas estabelecessem um clã e se multiplicassem, sua linhagem nunca diminuiria. Eles sempre teriam corpos de uma verdadeira besta divina. Mas, ter uma linhagem transplantada era diferente. À medida que as pessoas com linhagens transplantadas se multiplicavam, o poder de sua linhagem também se diluiria gradualmente e enfraqueceria com o tempo. Quando duas pessoas com a linhagem perfeita da fênix ancestral se casavam e tinham crianças, essas crianças podiam não ter a linhagem perfeita da fênix ancestral. Quanto aos netos, suas linhagens seriam ainda mais diluídas. Assim, o clã ancestral da fênix tinha que constantemente transplantar o sangue da fênix ancestral dentro dos corpos dos membros do seu clã para garantir a pureza de sua linhagem. Mas X-Anium era diferente. Sua família era uma família de sangue divino. Embora sua linhagem não pudesse se comparar com a linhagem da fênix ancestral, de longe, sua linhagem era inerentemente herdada através do nascimento. Enquanto X-Anium falava, todos os ossos de todo o corpo começaram a emitir ruídos crepitantes. Seu corpo começou a crescer e todos os sólidos músculos sob sua armadura vermelha se expandiram e se projetaram para fora, como se ele estivesse prestes a explodir de sua armadura. No rosto, nas mãos, tudo estava coberto por escamas vermelhas da cor do sangue. Elas brilhavam como uma luz fria. A linhagem da família do Lorde Absoluto no mundo da luz carmesim é chamada de sangue escaldante, onde o nosso sangue é como fogo. Depois de transformar nossos corpos, podemos estimular a linhagem de nossa família. Nossa força de combate pode aumentar várias vezes. E quanto a você? Você pode se tornar uma fênix. Seu clã ancestral da fênix se desenvolveu por todo esse tempo e vocês ainda são apenas uma seita no nível de uma terra santa. Um Lorde Absoluto nunca apareceu dentro do seu clã e ele nunca irá aparecer. Mesmo personagens extremos como Xiao Daoji ou Wu Fengtian estão apenas se aproximando do reino Lorde Absoluto. No vasto reino divino, eles não são simplesmente relevantes. Mas eu venho de uma família com o Lorde Absoluto. Nossa família existe há várias centenas de milhões de anos e já produzimos 3 Lordes Absolutos. Sua linhagem está destinada a sempre ser inferior à minha. X-Anium deu um grito alto e energia rapidamente revolveu em todo o seu corpo. Ele não confiava mais em sua velocidade e ataques inteligentes. Agora ele usaria sua força absoluta, uma força que pertencia à sua linhagem. Todos do lado de fora observavam a cena refletida no espelho do espírito do fogo. O rosto de Wu Lieshi estava calmo como um tranquilo ancião. Atrás dele, Wu Yulong, Jin Jianzun e Xianggu Wang estavam todos suprimindo uma raiva latente em seus corações. Quanto aos discípulos dos 3 palácios, todos eles cerraram os punhos ao ponto de tirar sangue. Ninguém queria ser desprezado e menosprezado pelos outros, especialmente quando envolvia a glória de seu povo. No entanto, se alguém quisesse se contrapor a essas alegações, eles não sabiam como fazê-lo. Isto foi porque o seu clã ancestral da fênix era de fato inferior à família do Lorde Absoluto do mundo da luz carmesim, e esta era a situação que era um fato nas últimas dezenas de milhares de anos. Era simplesmente impossível refutar essas afirmações. Eles só podiam esperar que Li Ming pudesse derrotar X-Anium e usar uma força absoluta para calá-lo. Li Ming deu meio passo para trás, firmemente se enraizando no chão. Ele parecia uma árvore ancestral, sólida e imóvel. Os 9 pés e 9 polegadas da lança-sangue de Fênix estavam em suas mãos, com 999 pequenas lanças de sangue girando em torno da haste. Sua aura começou a se elevar sem fim. Ele sorriu levemente e disse: X-Anium, a história do meu clã da Fênix Ancestral não é de fato maravilhosa ou grandiosa, mas isso não é porque o sangue da Fênix Ancestral não é forte, mas porque não temos o suficiente. Você sabe quão preciosa é uma única gota de essência sanguínea da Fênix.
Nem mesmo um vice-patriarca pode obter uma única gota. Esse é um luxo que só um patriarca poderia pagar. Se os membros do clã ancestral da Fênix conseguissem transplantar 10 gotas de essência sanguínea da Fênix, qual seria o grau de alcance de sua linhagem? Você acha que o seu chamado sangue escaldante seria capaz de conseguir se comparar? Isso são apenas 10 gotas. E se houvesse mais? Por outro lado, sua linhagem já atingiu os limites. Você já é descendente da família do Lorde Absoluto e possui a linhagem do sangue escaldante. Mesmo se você transplantou 10.000 jeans da essência do sangue da chamada linhagem do sangue escaldante para o seu corpo, tudo seria em vão. Se você realmente desdenha a linhagem da Fênix ancestral, então por que você especificamente correu para o meu clã da Fênix ancestral e se casou com a pequena princesa com a linhagem perfeita da Fênix ancestral? Niesen. Só acho que alguém se ferra. O XD meu clã da Fênix ancestral recebeu o sangue de uma besta divina, então como suas variadas linhagens poderiam se comparar? Se a minha linhagem é inferior à sua agora, isso é apenas porque a densidade da minha linhagem é inferior à sua. Mas em termos de qualidade, a linhagem da Fênix ancestral é 1000 vezes melhor do que a linhagem do sangue escaldante. Embora minha linhagem seja fraca, ela contém um potencial infinito. No futuro, eu poderia obter dezenas ou até 100 gotas da essência sanguínea da Fênix. E no futuro, além desse fato, eu posso até ter o corpo divino da Fênix ancestral. E você? Como você poderia comparar? Niesen. Receba o OXD. Cada uma das palavras de Li Ming estava cheia de energia e ousadia. Quanto mais ele falava, mais alto ficava a sua voz, especialmente no final, a tornando simplesmente como o bater de grandes tambores, o rugido de um dragão. Suas palavras inundaram o mundo, avançando em direção aos céus. Estas palavras entraram no coração de todos os membros do clã da Fênix ancestral presentes, fazendo seu sangue ferver de excitação. Até mesmo o Lieshi foi movido pelas palavras de Li Ming. Bendito irmão aprendiz Júnior Lin. Brilhante. Os discípulos dos 3 palácios filiados não puderam deixar de gritar devido à felicidade. De fato, se X-Anium realmente desprezava tanto a linhagem da Fênix ancestral, então por que ele se casaria com a pequena princesa do clã da Fênix ancestral? Isto era claramente porque tão falada linhagem sanguínea a sangue escaldante da família era na verdade inferior à linhagem da Fênix ancestral. A única razão pela qual ela parecia tão feroz era porque sua densidade já havia atingido o limite. Assim, ele precisava da linhagem da Fênix ancestral para melhorar sua qualidade. Dos muitos discípulos dos 3 palácios filiados, suas linhagens eram inferiores à linhagem da família do Lorde Absoluto do Mundo de Luz Carmesim. Mas isso não aconteceu porque a linhagem da Fênix ancestral era de nível inferior, mas porque a densidade da linhagem era baixa demais. Se eles pudessem ser como Li Ming e mostrar um talento chocante e lutar constantemente por suas próprias chances de sorte, então o seu futuro seria preenchido com infinitas possibilidades. Para um verdadeiro artista marcial, o que eles temiam não era ser fraco no presente. Em vez disso, o que eles temiam não era ser capaz de encontrar um objetivo e não ser capaz de ver em que direção seguir. Se eles pudessem ver um futuro brilhante esperando por eles à frente, eles corajosamente seguiriam em frente, mesmo que isso significasse miséria, um sofrimento incalculável e perigos incomparáveis. Eles continuariam de todo coração e alma, buscando limites cada vez mais altos. Bom. Muito bom. Enquanto X-Anium olhava para Li Ming, seus olhos brilhavam como uma luz forte. Eu estava errado. Não só você tem um talento extraordinário, mas também tem o coração de uma verdadeira potência incomparável. É provavelmente porque o seu coração de artes marciais é tão firme e tenaz que você foi capaz de obter um espírito de batalha no nível ouro na 7ª etapa da destruição da vida. Outras palavras são inúteis. Vamos lutar e confirmar a verdade com nossos próprios corpos. Enquanto X-Anium falava, sua aura de repente convergiu. Então, como se uma represa tivesse sido quebrada, uma intenção assassina espessa surgiu no mundo. A atmosfera supressora havia se transformado em uma intenção assassina pura e rica.
Neste momento, os discípulos do clã ancestral da Fênix prenderam a respiração enquanto observavam o espelho do espírito de fogo, seus corações cheios de ansiedade. Muito menos esses discípulos, até mesmo o Xiangu Wang, Jin Jianzun e as outras figuras de alto nível estavam nervosamente suadas, preocupados com Li Ming. Agora que a batalha tinha alcançado este passo, já não era mais sobre Li Ming completar o 10º abate. Pelo contrário, esta batalha envolvia a glória do clã de Fênix Ancestral. Isso incluía até Yan Yuer, que estava em conflito quanto a Li Ming. Quando ela olhou para a figura dele no espelho do espírito de fogo, seus olhos estavam arregalados e estavam piscando. Antes disso, ela nunca teve uma boa impressão sobre Li Ming. Afinal de contas, desde que ela nasceu, a maior humilhação e derrota que sofreu foram pelas mãos de Li Ming. Era verdadeiramente uma experiência gravada para sempre em seus ossos. Mas agora, as palavras que Li Ming falou despertaram em seu coração um ardente espírito de luta que disparou em direção aos céus. Ela podia sentir vagamente que seu coração tinha sido inexplicavelmente tocado por alguma coisa. Agora ela também esperava que Li Ming vencesse. No entanto, ela também estava profundamente consciente do quão aterrorizante era o adversário de Li Ming. Bang! O corpo de X-Anium ardia com chamas incandescentes. Depois de exibir o corpo de batalha do sangue escaldante, seu poder de ataque, força física, tudo isso tinha subido a um grau completamente diferente. As pedras e o pó debaixo de seus pés evaporaram instantaneamente e até o espaço ao redor dele se contorceu. E do lado de X-Anium, a energia de origem do fogo formou inúmeras formas espirituais. Havia pássaros, bestas, insetos, peixes, flores, grama e até árvores espirituais. Este era a quarta das leis do fogo, lei da manifestação. Para compreender as leis do fogo a tal ponto, isto era um feito que todos os discípulos iniciantes do clã ancestral da Fênix nunca poderiam competir.